Pronto. Então, tudo certo. Qualquer coisinha, tá, gente? Se vocês precisarem interromper para perguntar alguma coisa, tá? É só falar, beleza? Eu dei uma olhadinha na turma de cigarro de vocês e vi que mesmo, lógico, sendo uma disciplina mais inicial do curso, né? Alguns de vocês já estão um pouco mais avançados. Então, por causa disso, talvez algumas informações que eu passar por aqui não sejam novidades, mas vocês podem ter experienciado alguma coisa parecida, mas enfim. Mas vou tentar falar de uma forma bem básica para quem ainda não tem muita experiência, né, conseguir entender bem. Deixa eu iniciar a apresentação aqui. Ok. Então, aqui tá dando para ver certinho aí na tela? Sim. Beleza. Então, né, mais uma vez, uma introduçãozinha para o Prolog. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, como é que a gente faz para instalar o Prolog no computador. Uma introduçãozinha sobre o Prolog, o que é a linguagem, como ela é usada, enfim. As estruturas básicas, definição dos predicados, vocês vão entender melhor isso mais no final, condicionais e a recursão. Isso aqui são pontos que vocês vão entender melhor depois. Eu vou apresentar um negócio aqui. Aí... Tá. Com a instalação, né? Eu vou mostrar também para vocês não só a instalação do Prolog em si, mas também para o pessoal que não tem muito costume, a instalação do VS Code, porque é um aplicativo de edição de texto, basicamente, que é bastante utilizado por a gente, né, que cria códigos e tal, e por aí vai. Então, eu vou começar mostrando aqui pelo Windows, tá? Então, para instalar no Windows, assim, tanto no Windows quanto no Linux, são bem tranquilos. Então, o primeiro passo é só vocês acessarem aqui, né, procurar por VS Code, e aqui na aba Download. Caiu aqui na aba Downloads. Eu queria falar também, né, que eu preparei um PDF com todos esses passos aqui, então, se vocês precisarem ver depois, está tudo explicadinho lá. E também qualquer dúvida é só mandar aqui no Discord e marcar a gente, que a gente ajuda, tá certo? Então, falando para Windows, né, a gente vai clicar aqui para baixar o executável, seleciona onde é que vai ser, onde é que a gente deixa baixado, né? Espera um pouquinho. Eu acho que eu estou estimando só a janela, que vai ficar um pouco. Deixa eu trocar aqui. Aqui, a tela toda fica melhor. Então, depois de baixado, a gente vai arquivos e executa o arquivo que a gente baixou. Termos. Próximo, escolhe a parte em que a gente quer deixar salvo. Vou deixar no padrão mesmo. Próximo. Sim. Próximo, você quer criar um ícone no desktop, mas eu vou deixar assim mesmo. E instalar. Basicamente, o procedimento padrão, né, quando a gente vai instalar a maioria dos programas. Next, 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 e instalar. Beleza, isso concluído, a gente finaliza aqui. E ele já vai abrir, né? Ele abriu aqui nesse arquivo porque eu já tinha feito alguns testes antes. Mas, normalmente, deixa eu... New window. Aqui. Normalmente ele vai aparecer assim para vocês. Feito isso, a gente vem agora para instalar a extensão do VS Code do Prolog, para que a gente consiga usar ele aqui no VS Code.
A gente vem aqui em extensões, pesquisa aqui por Prolog e instala essa da corujinha aqui, a primeira que aparece. Simples assim, instalou, beleza. Agora a gente vai instalar o interpretador do Prolog para Windows. Pode parecer um pouco... vocês podem inicialmente não entender, né? Tipo, por que eu estou baixando todas essas coisas, tal, não sei o quê, mas todas elas são necessárias para que a gente consiga rodar aqui no Windows. E no decorrer do curso vocês vão entendendo melhor, certo? Então, para instalar o interpretador, a gente simplesmente vem aqui, pesquisa por SWI Prolog. Primeiro site que aparecer, esse aqui com a logo da corujinha também. A gente vem aqui na aba de download SWI Prolog, Stable Release, e clica aqui na versão mais atual, né, do SWI. Clica aqui no Entendo e baixa o executável também. Então, salvar aqui, download concluído. A gente vem aqui e executa ele. Tá. João, Ok, coloque isso não mais estava nos planos. informação. Pera aí, João. Clica de novo. Vai em mais informação. Não, Mais executa e vai informação. naquela telinha em mais informação. Ok. Deu Beleza, certo? tudo certinho. Foi. Clique em sim. E neste, concordar com os termos. Aqui é um passo importante, né? A gente vem aqui e clica para adicionar SWPL no pro System Path, para que a gente consiga rodar ele sem precisar toda vez ir no diretório base dele. No final das contas vai ficar mais simples assim, tá certo? Então, next, install. Finalizar. Pronto. Então, basicamente, esse é o procedimento, tá certo? Para que a gente consiga fazer todo o setup de instalação dele no Windows. Aí, eu vou aproveitar para mostrar também como é que a gente faz quando está usando o Linux, tá certo? Então, eu vou sair aqui rapidinho só para trocar o SO e daí eu mostro para vocês. Só um instantinho. Alô, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok, tudo certinho então. Deixa eu começar a compartilhar de novo. Pronto. Ok. Daí o passo a passo no Linux
é basicamente o mesmo. Eu estou usando aqui o Linux Ubuntu, né? Porque é o mais comum do pessoal. A gente vai vir aqui, ao invés de selecionar para o Windows, a gente vai, dependendo da sua distribuição, se do outro. Então, como eu estou usando Ubuntu, eu vou fechar esse arquivo aqui. Feito isso, eu vou agora abrir um terminal. Vou pro diretório, né, onde tá aquele arquivo que eu acabei de baixar. O padrão é o downloads, né, para onde vão os downloads, obviamente. E a gente vem aqui e digita o comando sudo dpkg -i code, e aí aquele arquivo que baixou está muito extenso. Então, se a gente começar a digitar aqui, né, code, e digitar e der um barra, ele autocompleta com o arquivo que tiver basicamente o início daquele nome que a gente colocou. Então, a gente vai aqui, dar um enter, digitar a senha do seu Ubuntu e isso aqui é para o VS Code, digita a senha e clique em enter. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tenho ele baixado, então se eu fosse desinstalar para mostrar a vocês e fosse instalar de novo, eu ia ter que refazer as configurações que eu fiz nele. Mas é basicamente, você clicar aqui em enter, ele vai aparecer algumas coisinhas aqui e no final ele tá baixado, certo? Então, feito isso, a gente vem aqui no VS Code, o mesmo processo lá, para adicionar a extensão, né? Vai na parte de extensões, só para o Prolog e a da corujinha novamente. Para baixar agora o interpretador, eu acho um pouco mais simples do que no Windows. A gente volta aqui no terminal e digita aqui sudo apt-get install swi-prolog. Dá um enter, novamente digita a senha do seu Ubuntu. Aí ele vai dizer que vai baixar um arquivo de não sei tantos megas, que seria exatamente o interpretador, e você só digita S e aceita. Mais uma vez, né, como já está instalado aqui no meu, eu não vou fazer, tá certo? Então, se vocês tiverem algum problema em algum passo, vocês podem mandar uma mensagem aqui no servidor, marcando a gente, que a gente dá um jeito, beleza? A gente queria mostrar também, tem essas duas formas, né, de você instalar o interpretador direto no seu computador, mas você pode também usar o interpretador online, tá certo? A gente vem aqui, esse aqui é o mesmo site que a gente procurou lá no Windows para baixar o interpretador, o swi-prolog aqui. Daí a gente vai em, deixa eu ver aqui, se não me engano é home, não. Try swi-prolog. Vem aqui, ele vem para essa telinha e a gente vem aqui em Create a Program. Pronto, essa aqui é basicamente a telinha do nosso interpretador online de Prolog. Como vocês podem ver, o interpretador online ele é bem mais simples de você ter acesso a ele, né? Só que uma coisa que a professora pediu para passar para vocês é que não é incomum, ou seja, acontece com frequência, de dar algum tipo de problema com o interpretador online lá na hora da apresentação. Então, a gente está apresentando aqui, né, só para que vocês tenham, né, todas as formas que dá para rodar, né,
E se tiver algum problema, conhecer todas as opções, tá certo? Mas tente lá, né, baixar nativamente no computador de vocês. E se não der certo, ou enfim, se vocês preferirem correr, entre aspas, correr o risco, né, do online, vocês quem sabe, tá certo? Feito isso, feita a instalação, eu queria agora apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre o Prolog em si. Então, feita a instalação aqui, né? A gente vem aqui para o que é o Prolog. Primeiramente, né, o Prolog é uma linguagem de programação que se encaixa no paradigma lógico. Essa cadeira, se eu não me engano, para ciência lá do segundo período. E eu acho que tem para engenharia também, mas enfim, a gente costuma ver no começo o C, né? Como a primeira linguagem de programação que a gente vê nas cadeiras. Diferentemente do C, que é a linguagem que se encaixa no paradigma declarativo, o Prolog, ele, ele é um pouco diferente, por dizer assim. Vocês devem estar vendo ou já viram programação orientada a objeto, que é mais um paradigma. Mas enfim, não é este, não é que um seja melhor que o outro, eles são diferentes. Então eles são usados para propósitos diferentes. Para quem já teve a experiência, né? A ideia do uso do Prolog é mais próximo de quando a gente executa queries em SQL. Então a gente tem lá um banco de dados, a gente quer uma informação do banco de dados e a gente passa as entre aspas, né, as características daquela informação que a gente quer e o banco de dados devolve para a gente. Mais para frente, quando a gente mostrar, né, como fazer um programinha em Prolog, vocês vão entender um pouco melhor isso. Hoje em dia, mesmo que eu imagino, né, que vocês tenham ouvido falar nessa linguagem provavelmente só nessa cadeira. Assim, a primeira vez que vocês ouviram foi nessa cadeira. Mas ela, por mais que não seja a principal, ela ainda é usada hoje em dia para aplicações em IA, bioinformática, ciências de sistemas de diagnósticos, justamente por sua característica de ser algo mais relacionado a tipo, questões matemáticas, questões de inferência lógica. Quando a gente for mostrar quando a gente for mostrar fazendo o programinha, vocês vão ver que é bem parecido com o que vocês viram nesses assuntos recentemente se eu não me engano, foi acabou me fugindo na mente agora, mas vai ser um pouco familiar para vocês. Os programas em Prolog, eles são estruturados eles têm duas estruturas principais: os fatos ou premissas e as regras. Os fatos são basicamente, você pode pensar como se fosse o banco de dados. São coisas que são sempre verdadeiras para o programa em si, né, que a gente está construindo. E as regras, você pode pensar como se elas fossem algo parecido com as funções que a gente costuma ver. Dito isso, eu vou mostrar aqui rapidinho para que vocês tenham já uma visão inicial de como são esses fatos, como são essas regras, né? Então eu vou aqui em arquivo, abrir pasta. Aqui eu estou salvando as coisas aqui na monitora de lógica, ok? Abre essa pasta, pronto. Para você criar um arquivo no Prolog, você abre uma nova aba aqui, né?
com Ctrl N, estou usando aqui. Clica para salvar o arquivo. Quando ele abrir essa janelinha de salvar como, você digita o nome do seu arquivo, então, e a extensãozinha .pl, tá certo? Essa extensãozinha para programas em Prolog. Tanto que tem a logo da corujinha aqui que vocês já viram algumas vezes hoje. Então, para fazer comentários em Prolog, a gente usa porcentagem. Então, porcentagem, os fatos. E eu vou colocar aqui, né? Fazer um exemplo. Então, animal, gato. Ou seja, o gato é um animal. O gato também é um animal vertebrado. Opa, aqui. Novamente, né? Essas são informações que são verdadeiras para o nosso programa. Se eu quisesse colocar aqui o gato é uma geladeira, eu poderia. São coisas que são verdadeiras para o nosso programa. Só um instantinho aqui enquanto eu beber uma aguinha. E outro detalhe, toda linha tem que terminar com ponto final. Sim, é verdade. Pronto, feito isso aqui, a gente já tem meio que um mini banco de dados, né, para a nossa aplicação. Então, deixa eu botar aqui outro, né, animal, cachorro, animal, papagaio. Pronto, feito isso, aí eu salvei aqui o arquivo. Beleza, mas como é que a gente usa esse programa em Prolog? A gente pode vir aqui, terminal, abrir um novo terminal. Daí, como eu já vim aqui, né, abrir a pasta em que esse arquivo tá, então o diretório já meio que completou automaticamente aqui. Mas caso não tivesse no seu diretório base, você simplesmente ia clicando, ia digitando, né, cd e o, o nome do diretório que você quer abrir. Então aqui, documentos, lembrando de novo, né, quando você clica em tab, ele completa automaticamente. Então documentos, no meu caso, né, porque minhas pastas estão organizadas assim, documentos, o FPB, monitoria de lógica. Beleza, estou no diretório lá. Daí, feito isso, eu venho aqui, né, digitei meu arquivo, meus fatos, minhas regras e salvei ele. Eu tenho que vir aqui e dar tenho que carregar esse arquivo. Na verdade, antes disso, eu tenho que vir aqui e abrir o interpretador Prolog. A gente vem aqui, simplesmente digita SWI PL. Pronto, estou dentro aqui do programinha, né, do interpretador do Prolog. Aí aqui eu posso me comunicar com ele. Então, eu vou vir aqui e vou carregar esse arquivo no programinha aqui no interpretador. Então, eu venho aqui e digito consult, abre parênteses, aspas simples, e digito o nome do arquivo que eu quero justamente consultar. Como aqui eu coloquei arquivo.pl, eu venho aqui arquivo.pl, fechar aspas simples, parênteses, ponto, e dou um enter. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Mas ele deu um true aqui. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Enfim, né? Não entendi muito bem, mas se eu carregar deixa eu tentar aqui carregar de novo.
o arquivo.pl. Não estou entendendo porque ele está dando esse erro, mas enfim. Eu transferi esse meu banco de dados para o teste. Salvar ele. Carregar mais uma vez. Tá, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem ponto quando a gente está escrevendo os fatos. Tá, mas deixa eu testar aqui ver se dá certo. Então, animal. Tá. Calma aí, tá, gente? Só probleminhas técnicos. Consulte. Are not together in the source file. Vertebrado. Deixa eu ver se o problema é com isso aqui. Ok. Ok, né? Não sei exatamente por que aconteceu isso, mas enfim, se a gente tiver qualquer problema, a gente dá uma pesquisada e vai testando, tá certo? Mas, enfim, isso aqui era para ser só um exemplozinho básico. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser, por exemplo, resgatar todos os animais que eu tenho no meu banco de dados. Então, eu venho aqui, animal X. Então, e um ponto final. Então, todos aqueles X que se encaixarem nesse meu comando, então, todos aqueles animais que eu listei, eles vão assumir o valor do X. Então, eu venho aqui, animal X, aí eu tenho aqui X igual a gato, ok? Digito Enter, posso digitar Enter para ele terminar. Mas a gente também tem um cachorro. Então, gato, tab, cachorro. Isso é basicamente a estrutura dos fatos, tá certo? Então, além deles, a gente tem também as regras, que são basicamente as funções do Prolog, só que é um pouco diferente. Estou trazendo só para que vocês tenham meio que uma familiar, para temas que vocês têm familiaridade, né? Então, tanto no eu estou fazendo aqui no Linux, né? Mas tanto no Linux quanto no Windows, a forma é a mesma, tá certo? Da gente fazer uso. Então, adicionar também, né? Como a gente falou do interpretador online. Então, o uso dele é basicamente igual. Vou ver uma coisinha aqui. Mas enfim. Aí o dele é bem próximo dos outros, mas ele é um pouco mais simples. A gente tem separado para que agora Augusto desse alguns exemplos mais sobre alguns exemplos e mais algumas estruturas que estão presentes no Prolog. Certo. Eu sou Augusto. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês
a parte básica de programação com Prolog. Vou começar falando um pouco do site também, que o site em si, ele tem alguns exemplos prontos da parte da comunidade e alguns tutoriais do fácil, avançado, aplicações web, aí grafos e machine learning, que é a parte de IA. Aqui se você explorar o site em si tem um bocado de exemplos para vocês usar nos projetos de vocês. Tipo, bem pequeno. Deixa a internet colaborar. Enquanto o site carrega, eu vou mostrar para vocês um pouco dos predicados. Yes. Ah, vá assim mesmo. Tá querendo carregar, mas em Prolog as funções são predicados, do qual você pode definir no ele a partir de seu domínio. Que você, por exemplo, os exemplos que eu botei aqui. O pai, aí coloca o progenitor e o filho. Aí aqui é um exemplo prático. O pai, João e a filha Maria. E também do sexo. Você pode colocar o nome da pessoa e o sexo que ela se identifica. Sexo João, masculino, M para masculino e sexo Maria, F para feminino. E para definir a condicional, utilizamos esses dois pontos menos, que no Prolog é equivalente ao if em outras linguagens de programação. E aqui, por exemplo, maior. X maior do que Y. Ele só retorna true se isso for verdade. A parte de aritmética básica funciona igualzinho a outras linguagens de programação. Menor ou igual. X tem que ser menor do que Y ou igual. Ele só retorna true se for verdade. Positivo, se ele for maior do que zero, já utilizando o predicado anterior. E não positivo, ele só retorna true se menor ou igual se x for menor do que zero. Aí vou mostrar aqui um pouco um exemplo prático. Aqui. Os pais. João é pai de Maria. É, peraí. Se que um pai, pais. Aí eu coloco mais texto entre aspas para não dar erro de sintaxe com outras coisas. Aí, João, vírgula. Se você quer descobrir o filho de João, você coloca um X maiúsculo para descobrir. Aí ele retorna Maria, que é a filha dele, que você pode usar isso para fazer consultas ou verificar alguns predicados. E no caso, se colocar aqui Maria, ele vai retornar true, porque é conforme está no banco de dados. Agora, colocar aqui, por exemplo, Bruno, ele vai retornar falso, porque não é o que está condizente no banco de dados. Agora, se for condizente, ele retorna verdadeiro. Ou então você tem o pai de alguém, não, sabe do filho,
e quer saber quem é o pai. Funciona do mesmo jeito para descobrir do que para descobrir o filho. Coloca um X maiúsculo e Ixi. E ele retorna o pai da pessoa. Aí também dos exemplos de aritmética. Maior, aí você passa os dois valores, por exemplo, 10,5. No caso, que você quer saber se 10 é maior do que 5. Ele retorna true. Ou menor ou igual. Igual. Menor ou igual. Retorna true. E com 9 também retorna true. Oxi. Ah, ao contrário. X tem que ser menor do que Y. É, o site não está colaborando muito, não, mas. Cadê? True, certo. Aí, voltando aqui para os slides, também tem Prolog não possui laço de repetição. Então, você faz uma chamada repetida de predicados. Funciona do mesmo jeito do que a chamada de função recursiva em outras linguagens de programação. Aqui, por exemplo, você quer saber o descendente de X, ou então saber se o ancestral de Y. Aí ele é descendente se os pais for, se X for pai de Y, ou aqui embaixo ele faz a chamada recursiva. É, o pai de X. O pai de. Não, X é pai de A e A é pai de Y. Nesse caso aqui, ele descobre quem é o avô. Ou ele vai, se não achar, ele vai fazer isso mais de uma vez e vai percorrendo como se fosse uma árvore de processamento até chegar ao determinado item, integrante da família. Deixa eu ver. Aqui. Descendente. Descendente. João. Vírgula. X maiúsculo. Aí, aqui nesse caso, ele vai listar todos os descendentes de João. Não importa se tem uma ligação direta ou não. Aí, no caso, se você quer saber o contrário, também funciona. Ana, deixa eu ver. E aqui no caso, para também você saber se João, se Ana, não, se João, não, se Ana é descendente de João, você pode verificar isso também, ou verificar os ancestrais de Ana. Mateus e João. Ele sempre retorna todos, de acordo com o que está no banco de dados. Aí também tem a chamada recursiva, também pode funcionar para percorrer qualquer coisa que você precise de um laço de repetição. Outro exemplo aqui que eu vou mostrar também são das listas. As listas são. Ele vai percorrendo aqui, por exemplo, se é um membro,
Se X faz parte da lista que foi repassado, se ele está na cabeça da lista. Se X estiver na cabeça da lista. hum, não tá aí. Se X estiver na cabeça da lista, ele não se importa. Esse pipe underline, ele quer dizer que não se importa o que tem depois, ele só vai verificar o primeiro elemento da lista. Aí, aqui é o segundo caso, que ele também vai utilizar recursão. Se x, ele recebe x como parâmetro, aí qualquer coisa que venha no começo da lista, ele só vai olhar para o final. E se ele não encontrar nada, no final ele vai chamar x e o resto da lista. Ah, não, peraí, confundi. Ele vai passar pela essa primeira condição aqui. Se essa condição for falsa, ele vai vir para essa segunda cláusula, no qual ele vai ignorar o primeiro elemento da lista e separar do resto. Aí ele vai chamar novamente a função com x e o resto da lista, como tem exemplo aqui nesse desenho. Primeiro, o x, nesse caso, ele vai servir também da imagem, ele vai querer imprimir a lista inteira. X, aí a lista um, 2, 3. Primeiro ele verifica x igual a um, aí true. Aí ele retira ele da lista e chama a função somente com 2 e 3. Aí chama, verifica o 2, retira ele da lista e chama novamente só com 3. Aí true, 3. Aí deixa a lista vazia e depois disso ele encerra. Vou mostrar aqui como é que funciona. Aqui. Um membro e a lista. Vamos lá. Membro, membro. Vamos lá, por exemplo, um e a lista sempre tem que estar entre colchetes, separado por vírgula. Um, dois, três, quatro. Esqueci do ponto. Hum, Membro A e B não existe. Pera aí, só deixou. Ah, peraí, digitei errado. Member, pronto. Aqui no caso ele verificou se ele estava na cabeça da lista e retornou true. Aí, se você colocar o X aqui, ele vai retornar a lista inteira como tem na imagem. Ó, retornou o primeiro elemento e retirou ele da lista. Aí você dá next. Ele retirou o segundo, printou e chamou a chamada recursiva para o resto da lista. Aí continua. Retirou o 3, imprimiu, ficou a lista só com 4. Aí agora imprimiu 4, ficou a lista vazia. Aí quando você termina, ele retorna falso. E também isso aqui também é bom para quando você quer verificar, trabalhar muito com listas grandes, que você pode separar um primeiro elemento e o final. Aí chama toda vez isso e você economiza um pouco de trabalho. Como não tem laço de repetição, você tem que fazer dessa maneira. Aí, se eu colocar, por exemplo, aqui um valor que não está na lista, ele já retorna falso de cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou também mostrar um pouco do projeto que eu fiz do Prolog. Oi, deu erro. Aqui no meu caso, o projeto do Prolog que eu fiz foi
a árvore genealógica da família imperial brasileira, do qual eu fiz preencher os predicados com toda a família imperial e defini as condições dos predicados aqui embaixo. Deixa eu carregar SW, IPL, consulte. Ah, consulte árvore imperial, certo. Aí, aqui, por exemplo, tem um predicado irmão. Se X for irmão de Y, o pai de X tem que ser o mesmo pai de Y. E Y tem que ser diferente de X. Esse barra igual igual quer dizer diferença. Contra barra igual igual. Aí no caso, irmão, vamos lá, Miguel. Miguel. Vírgula X. Aí ele aqui retornou. Os irmãos de Miguel, João Carlos, aí Januária, Paula Bragança, Francisca e Dom Pedro II. Maria Amélia. Aqui ele já começou a repetir. Aí você quer saber, vamos lá, para confirmar. Predicado, Miguel é irmão de Dom Pedro II. Pedro II. Verdadeiro. Quer encerrar? Aí, no caso, de irmão é dessa maneira que executa. Aí, descendente é é o que eu acabei de explicar anteriormente. Descendente de Dom Pedro II. Vamos lá. Miguel, João Carlos. Oxe. Ah, saiu para um. Peraí, saiu com um predicado errado. Descendente. Dom Afonso, Leopoldina, Dom Pedro Afonso e Princesa Isabel. Antônio, Luiz Maria, Pedro Alcântara e por aí ele vai listando todo mundo depois de que tem alguma ligação com Dom Pedro II. Ou então vice-versa. Se você quer descobrir, X, Pedro Luiz Maria. Princesa Isabel, Conde de Eu, Maria I, Carla Joaquina, Leopoldina. Ele vai listar todo mundo até chegar ao nível mais alto da árvore. Aqui, dos avós, agora eu vou explicar a parte dos avós. Avós o avô de Y, X é avô de Y. Para isso acontecer, só acontece se o pai de X, não, o filho de X for o pai de Y. Vamos lá. Avós de Luiz Maria. Tereza Cristina. Eita. Tereza Cristina e Dom Pedro II. Ele vai retornar os dois avós deles. Ou então ele digitar aqui ter, Dom, Dom Pedro II, vírgula X. Aí ele vai retornar todos os netos de Dom Pedro II. Aí, no caso, para saber da mãe. A mãe de
Então, Miguel. Miguel. Ferro. X. Maria Leopoldina. Aí aqui ele retorna a mãe dele. No caso, funciona da mesma maneira com o predicado do pai. Aí no caso aqui, ele verifica se os pais de Y, não, se Y tem algum parentesco com X e é do sexo feminino. Quando você tem mais de uma condição, você separa por vírgula. Aí por pai funciona da mesma maneira. Aí tio, X, vírgula, Miguel. Aí aqui ele vai listar todos os tios de Miguel, que são muitos. Aí no caso aqui, o predicado tio, X é tio de Y se é irmão, se X for irmão de A e A for pai de Y. No caso, o X tem que ser irmão do pai de Y. E primo. Primo de X e Y só são primos se A e B são irmãos. A é pai de X e B é pai de Y. E sendo X diferente de Y. Vamos lá. Primo. Deixa eu ver. Dom Pedro primeiro. Vamos lá. Antônio. Antônio. E. Dom Pedro primeiro. Hum, Conde e Antônio. Antônio e Dom Afonso. Afonso. Aqui ele retornou falso, porque Dom Afonso é filho de Dom Pedro II e Dom Pedro II não tem nenhum parentesco com. Não, não é primo de Dom Afonso. Não, de Dom Afonso. Que está aqui, que é filho de Dom Pedro II. E Antônio é filho de Conde de Eu. Deixa eu ver aqui um caso que sai verdadeiro. É Antônio, Conde de Conde, não, deixa eu ver. Dom Pedro I é filho de Maria Leopoldina, não, de Carlota Joaquina. Aí, Pedro I é irmã de Ana Maria. Deixa eu ver. Maria Teresa. Maria Teresa. Agora eu não estou conseguindo ver aqui um exemplo fácil de que são realmente primos, João quarto. Mas qualquer coisa depois eu mostro um exemplo mais prático. Mas meu projeto do Prolog foi basicamente isso. João, se quiser Tu não mostrar o. conseguiu agora Oi? pode falar. Tu vai mostrar o teu projeto? Posso mostrar também. Certo, mostra aí para ver se tem É, uma ideia. beleza. Deixa eu compartilhar aqui de novo.
O meu projeto, ele foi basicamente um catálogo de entre aspas, da Netflix. Nele, tá dando pra ver certinho aí? Tá sim. Nele, a gente tem aqui os nossos fatos. Eram tipo, quais dos títulos eram filmes, quais eram séries. A gente classificou também com relação ao tempo de duração, se era curto, se era médio, se era longo. E elencou alguns gêneros aqui também. Também adicionou a faixa etária, tal. Mas enfim. A ideia era basicamente tipo, se eu vim aqui e quiser todos os filmes do catálogo, então eu venho aqui, filme X, entre parênteses, e dou um Enter. Então aqui ele vai começar a listar todos os filmes. Então, bracket, vou apertando Tab e ele vai mostrando a lista todinha, assim como vocês viram com os exemplos de Augusto. Todos aqueles que se encaixarem, né, no, no comando que eu passei. Que tal até acabar a lista. Se eu fizer isso com, por exemplo, série, ele vai listar séries. Quais deles são curtos, enfim. Eu poderia também, por exemplo, eu estou procurando uma série que seja curta. Então, série curto, aperto Enter e aí ele vai listar para mim. Então, Narcos é uma série, é curta. Breaking Bad, assim, provavelmente isso não condiz com a realidade, né? Mas foi basicamente para preencher o nosso banco de dados. Breaking Bad, Rick and Morty, Squid Game, The Office e por aí vai. Se eu quiser uma série com determinada faixa etária, aí eu posso fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Uma das dos nossos uma das coisas que a gente achou interessante, né, que a gente fez, foi essa parte de recomendação. Tá um pouco de repetição aqui, mas enfim. Recomendação X e Y. Qual a ideia aqui, né? Eu dou para ele, por exemplo, Vikings. Eu passo para ele como se fosse o meu X, então recomendação. Digamos que eu assisti Vikings e queria uma recomendação de algo parecido. Então, vem aqui Vikings e qual é a ideia, né? Ele vai tentar encontrar aqui por exemplo, se eu levar em consideração aqui o gênero de ação. Então, dois títulos que sejam do gênero de ação e que tenham a mesma faixa etária. Ou dois títulos que tenham gênero de ação e que tenha a faixa etária, por exemplo, livre e 10 anos. Que seja tipo algo próximo, porque, por exemplo, se eu recomendar um título de ação baseado, sei lá, num que é livre, recomendar um mais 18 eu acho que é complicado. Mas enfim, então se eu precisar aqui uma recomendação Vikings, eu quero todos aqueles que se encaixam nessa série, né, que eu estou procurando. Então eu venho aqui e vou encontrar, né? Bracket foi uma recomendação porque ele vai levar em consideração todos os meus fatos que eu defini anteriormente. Então, Bracket, Game of Thrones, o próprio Vikings, e aí ele para. Uma coisa que eu poderia ter feito, que Augusto mostrou aí para vocês, é de colocar, né, a cláusulazinha para que ele não ficasse repetindo o que eu já mostrei. Então, eu poderia colocar aqui que X tem que ser diferente de Y, mas enfim. A gente tem também, deixa eu dar uma olhada aqui, algumas, algumas outras funções. Então, deixa eu procurar aqui a função de menu. Então, a gente vem aqui, menu, e
ele vai, né, escrever o que a gente colocou aqui. Então eu digitei aqui, né, menu ponto e ele vai e imprime no terminal a string que a gente digitou aqui. Eu vou depois disponibilizar esse arquivo e mais alguns para tentar dar uma ajuda com vocês com relação a ideias e tal. Se vocês quiserem dar uma olhada nos projetos que a gente fez anteriormente, eu, já, eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Mas tem mais algumas funções aqui, se vocês quiserem dar uma olhada e tal. Uma coisa que a professora pediu que a professora enfatizou, né, que vocês não precisam reinventar a roda, né? Porque o Prolog, ele, assim, vocês não precisam fazer algo muito estratosférico, sabe? Se quiser fazer, tá, as portas estão abertas. Mas o Prolog, ele é um tanto limitado comparado a umas outras linguagens de programações. Mas a ideia é que vocês consigam usar as funções que ele oferece, as funcionalidades que ele oferece, de uma forma criativa. Então, Augusto fez lá, né, a questão da família real. Eu fiz aqui a questão de um catálogo de filmes. Tem gente, ela já deve ter comentado com vocês, né, jogos de detetive e tal. Na época que eu paguei, tava muito na moda o Among Us, né? Então, na época teve um projeto também relacionado a isso. Enfim, né? O principal é que vocês consigam usar o máximo das funcionalidades do Prolog e com criatividade, para que vocês consigam sair bem nesse projeto, né? Se ficar alguma dúvida, vocês podem, como eu disse, né, já anteriormente, manda uma mensagem aqui no Discord, marca a gente e a gente tenta ajudar o máximo, beleza? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Questão dos slides. Tu queria adicionar mais alguma coisa, Augusto? Em questão de conteúdo, mas quase nada. Só uma curiosidade que com essa função de lista aí, desse jeito que tá, também é possível você criar vários filtros. Tipo, você com predicar, eu lembro de ter visto isso em alguma disciplina, que com essas funções assim você separa o começo do resto da lista e você vai verificando esse elemento e depois vai chamando. Você tem como fazer isso também, fazer uma espécie de filtro através de um outro predicado. E também de ideia de prologue, Tu da minha turma, o pessoal também fez uma para orientar os novatos em relação às turmas. Eles cadastraram as salas todinha e diziam o caminho para chegar naquela sala através do Prolog. interessante também, tipo, lembra um pouco da ideia de um labirinto, né? Mas Uhum. vá para um lado, vá para outro. Uma ideia que imagino que já tenha sido feita em alguma disciplina anterior, mas enfim, foi talvez fazer, sei lá, a matriz curricular dos cursos, enfim, um curso é pré-requisito de outro. Eu acho uma ideia interessante. É. Vocês que estão aí, alguma dúvida? Ou deu para entender? Deu para entender. Eu acho que agora as dúvidas vão surgir mais a hora que botar a mão na massa mesmo. É verdade. Exato. Mas qualquer coisa pode Sim, pra... consultar a gente. Também eu vou disponibilizar uma apostila no SIGA. Beleza. também, né, para finalizar o, o SWI, né, é só você digitar aqui Halt, ponto, e ele finaliza tudo certinho. Ou dá Ctrl F. Não, Ctrl Z. Também funciona. Uhum. E acabamos. Mas, Mais alguma coisa, no João? mais é isso. Obrigado aí.
Só agradecendo ao pessoal que compareceu. E se, novamente, né, se quiser dar uma olhadinha de novo, a gente vai deixar a gravação. E é isso. Obrigado pela Até mais, gente. presença. Qualquer coisa é só entrar em contato. Sim, a Valeu, professora queria adicionar meninos. alguma coisa, não sei se ela ainda está aí. Acho que. Acho que ela não está. Acho que isso é um. Não. Mas enfim. Mas era isso, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.